Fala meus alunos do canal TV Soma, professor Tercílio Norberto. Nesse vídeo iremos aprender a como resolver questões de área do conteúdo Problemas Geométricos. Vamos lá. Questão de número 1. Questão de número 1 ó, diz o seguinte. Uma praça ABCD é composta por uma região quadrada, tá aqui a região quadrada, e uma região com a forma de um triângulo retângulo T, tá aqui o triângulo e a área do quadrado, conforme mostra a figura. A área total dessa praça é, então ele quer aqui a área total, ó. A área total eu posso calcular através da área de um triângulo, estou vendo aqui que é um triângulo retângulo, e ele deu também aqui é uma área quadrada. Então a área total dessa minha praça que ele quer calcular vai ser a área do triângulo, tá aqui a área total, aqui vai ser a área do triângulo. Vou fazer aqui o triângulozinho, ó. Área do triângulo mais a área do quadrado. Vou fazer aqui a área do quadrado. Então eu calculo separadamente, ó. Lembrando que a fórmula para calcular a área do quadrado, ó, aqui a área do quadrado é lado ao quadrado, é L ao quadrado. Tenho que encontrar o valor de L, ó. Aqui já dá para perceber que eu posso calcular o valor de L. E para calcular a área do triângulo, lembra lá que para calcular a área do triângulo, vou pegar a minha base, vou multiplicar pela minha altura e vou dividir por 2. Pronto, a minha base está aqui, onde eu vou calcular. A minha altura eu já tenho, divido por 2 e encontro a área do triângulo. E a área do quadrado, vou encontrar aqui um dos lados, ó. Encontrando um dos lados, eu consigo encontrar quanto é que vale a área desse quadrado. Então, o que é que eu tenho que fazer? Observa que eu tenho aqui a hipotenusa. Tem um dos catetos. E a base é justamente o cateto que está faltando. Então, posso utilizar Pitágoras, onde diz que a hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos catetos ao quadrado. Ó. Soma dos catetos ao quadrado. Pronto. O h ao quadrado, que é a minha hipotenusa, vai ficar 100 ao quadrado. Então, a hipotenusa é 100, elevo ela ao quadrado, vai ser igual o cateto ao quadrado. Ó, posso chamar esse cateto aqui de x, vou chamar ele de x, que eu quero encontrar o valor da base do meu triângulo e também a lateral do quadrado. Então, eu vou colocar x ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Ó. O outro cateto aqui é 80, então vai ficar 80 elevado ao quadrado. Pronto. Agora aqui, nessa conta, 100 ao quadrado é 100 vezes 100, vai dar 10.000, né? 100 vezes 100, 10.000, igual a x ao quadrado. 80 ao quadrado vai ser igual a 64,00, 6.400. Quero encontrar o valor de x, ó. Só o valor de x, esse 6.400, ele está somando, passa diminuindo. Então, já vou fazer direto aqui, ó, a diferença entre 10.000 e 6.400. Eu vou jogar esse 6.400 lá para o outro lado, ó. Ele vem agora com sinal de menos. Ele é positivo, então ele vem de menos. Fica 10.000 menos 6.000 ao quadrado, fica 3.600. 3.600. Igual a valor de x ao quadrado. Eu quero encontrar só o valor de x, ó. Então esse quadrado ele vem em forma de raiz. Então vai ficar a raiz quadrada de 3.600. Tá aqui a raiz quadrada de 3.600. E a raiz quadrada de 3.600 dá para fazer até separado, ó. A raiz quadrada de 36 vezes a raiz quadrada de 100. 36 vezes 100 dá 3.600. E a gente sabe que é exato, ó. A raiz de 36 é 6 e a raiz de 100 é 10. Então, fica 6 vezes 10. 6 vezes 10 é 60. Então, encontramos aqui, ó, o valor do lado do meu quadrado, aqui, ó, que é o valor de x, é 60. E também corresponde à base do meu triângulo, ó, a base do meu triângulo. Agora é só calcular. Vou calcular aqui, ó, o valor da área do quadrado. Então, a área do quadrado é lado ao quadrado. Quanto é que corresponde do lado do quadrado? 60. Tá aqui, ó, 60. Então, vai ficar 60 ao quadrado e 60 ao quadrado. 6 vezes 6 aqui, 36, 00. 3.600. E a área do triângulo? Fazendo aqui, ó, a área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2.
Quem é a minha base? A gente viu, ó, que encontramos 60. No triângulo aqui, ó, ele está deitadozinho, mas a base dele aqui é correspondente ao cateto, ao ângulo de 90 graus. Então vale 60. Vezes a altura. A altura do meu triângulo é o outro cateto. Então fica 80 vezes 60, dividido por 2. Então a área do meu triângulo vai ser igual. Aqui dá para simplificar, vou simplificar esse 2 com esse 80, vai dar 40, ficou 40 vezes 60. 40 vezes 60 vai dar 2400, né? Dá 2.400. Então ele quer a área total. A área total, ó, observa que é a soma das duas áreas. A área do triângulo eu encontrei é 2.400, tá aqui 2.400, mais a área do quadrado. A área do quadrado encontramos quantos? Encontramos 3.600. 3.600. Agora é só fazer a soma, né? 2.400 com 3.600 vai dar um total de 6.000. Então a resposta aqui, ó, 6.000. Então a área total vai ser igual a 6.000. Resposta correta, letra B. Questão de número 2. Lohane irá fundar uma nova empresa de turismo, a Turismo Lohane, e decidiu fazer um logotipo composto por duas letras simples, a letra T e a letra L, e ainda colocá-las na entrada da empresa feitas de mármore, conforme o esquema apresentado. Então, eu tenho aqui a letra T, tenho a letra L, e ele pergunta, né? Qual será a quantidade em centímetros quadrados? Se é em centímetros quadrados, a gente já tem que observar que ele quer a área. Então, ele quer a área dessas duas letras de mármore que Lohane irá utilizar. Então, eu tenho que calcular quanto corresponde à área de T, da letra T, e também da letra L. Depois somar as duas, ó, e ver quanto é que dá. Olha só, lá das fórmulas de geometria plana, não tem como calcular direto uma área de um T. E também não tem uma fórmula direta de calcular a área de um L. O que é que eu faço? Aqui, ó, dá para se formar dois retângulos, ó. Vou fechar aqui, ó. Aqui dá para se formar dois retângulos. E aqui também, ó. Vou fechar também. Observa que vou ter dois retângulos. Pronto. Dentro desses retângulos, agora eu consigo calcular aqui, ó, por exemplo, essa área, essa parte de baixo, e também com essa área de cima. Então, eu acho a área do T. Essa partezinha aqui que eu vou chamar de 1, e essa parte aqui eu vou chamar de retângulo 2. Da mesma forma aqui, ó, vou chamar de 1, e aqui em cima eu vou chamar de 2. Pronto. Observe que o tamanho aqui do comprimento desse retângulo é 80. Então, a área do retângulo, ó, a área do retângulo é justamente a base vezes a minha altura, ou comprimento vezes largura, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, comprimento vezes a largura. Então, a área desse meu retângulo aqui do T vai corresponder a duas partes, ó. Vou calcular primeiro essa partezinha de cima, área 2 aqui, ó. Então, vai ficar 20 vezes 80. Então, a área do número 2 aqui, ó, que eu vou chamar, vai ficar 20 vezes 80. E vai dar um total de quanto? Um total de, colocar aqui embaixo, ó, a área 2 vai ser igual a 20 vezes 80, dá um total de 1.600. Pronto, calculei a parte de cima. Agora a parte de baixo, ó, a parte de baixo, fazer aqui apertado, mas dá para fazer aqui, ó, área 1. No final, sombra da área de T. A área 1. Observa que também é um retângulo, comprimento vezes a largura, e eu tenho aqui um total, ó. Observa que da base do T até o topo, tenho 100 centímetros. Só que eu tirei 20, ó. Então, eu tirei 20 daqui. Então, daqui, essa parte de cima, né, do retângulo em cima, que representa o T, eu vou ter 80. Eu tirei 20. 100 é completo. É do topo até embaixo. Então, eu quero calcular só essa parte do 1, ó, retângulo 1. Observa que aqui eu tenho 20 e aqui eu tenho 80. Então, vai ficar também, ó, 20 vezes 80. 20 vezes 80 vai dar também 1.600. Então, a área do T, já vou colocar aqui, ó, a área da letra T
vai ser igual a 1.600, que é a parte 2, mais a parte 1, 1.600 também. Então, a área de T vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 3.200. Encontrei aqui a área correspondente à letra T. Já relacionada à letra L, ó, vou trazer para cá também. Observa que a minha área é um retângulo também. Tem o retângulo 1 e retângulo 2. Calculando aqui o retângulo 1. Retângulo 1, ó, observa que eu tenho aqui a base dele é 80 e o comprimento dele é 20. Então, é 80 vezes 20. 80 vezes 20. 80 vezes 20 também dá 1.600. Agora, a área do 2, a área aqui do 2, da letra L. Observa também, se eu tenho 20 aqui, ó, do topo até a base, eu tenho 100, terei 20. Então, essa minha altura aqui, o comprimento desse meu retângulo, também vai ser 80. Então, 80, a base dele corresponde a 20 e o comprimento 80, é só multiplicar 80 vezes 20. E 80 vezes 20, já vimos que dá 1.600. Então, quanto é o comprimento de L? O comprimento de L vai ser a soma também, né? A área da letra L vai ser a soma de 1.600 mais 1.600. 1.600 mais 1.600 vai dar um total de 3.200. Agora eu quero a área em centímetros quadrados de total, né? De mármore que ela vai utilizar nessas duas letras. Agora, a área total, vou somar 3.200 com 3.200. Observa que a área total, colocando aqui, ó, da letra T e também da letra L, é só pegar 3.200 mais 3.200, vou ter um total de 6.400. Tá aqui, 6.400. Olha lá para as alternativas. 6.400 eu tenho na resposta letra A. Questão de número 3. Questão de número 3, ó, diz o seguinte. Essa enquete está representada no diagrama retangular de 12 centímetros de altura. Está aqui, ó, já para identificar onde está o 12. 12 centímetros de alturas. Ilustrado abaixo, em que x corresponde... Ele disse aqui que x corresponde ao comprimento da base do retângulo que representa os entrevistados que responderam sim. Tá aqui o valor de x. Então, aqui x representa a base, né? O comprimento desse meu retângulo, onde os entrevistados disseram sim. O comprimento da base do retângulo correspondente aos entrevistados que responderam o não é de 4 centímetros. Está aqui 4 centímetros. Então, o comprimento da base é 4 centímetros. E a entrevista nos trouxe que sim corresponde a 84% e o não corresponde a 16% dentro dessa minha entrevista. E o que é que a questão pede? Com base nesses dados, é correto afirmar que o valor de x é. Então, eu quero calcular o valor de x. Então, se eu encontrar aqui o valor da área, eu tenho um dos lados. Se eu encontrar o valor da área do sim, eu divido aqui por 12, eu encontro o valor de x. Aqui o x eu não tenho, mas eu tenho aqui o valor da base, do não. O comprimento aqui do não deu 4 centímetros. Eu vou chamar assim, vou chamar aqui de área 1, que é o do não correspondente, e aqui é a área 2, que é a área correspondente ao sim. Somando ao todo, tem que dar 100%, que sim corresponde a 84% e o não corresponde a 16%. Então, dá para eu calcular aqui a área do 1, calculando aqui a área do 1. Se você observar, a área do 1 é um retângulo, é base vezes comprimento, né? Comprimento vezes largura. Então, eu tenho aqui o comprimento de 12 e 4 da minha largura, né? Ou 4 aqui no comprimento e 12 na minha largura. É 4 vezes 12, comprimento para encontrar a área do meu retângulo, eu pego o comprimento e multiplico pela largura. Então, a área do 1 vai corresponder a quanto? 4 vezes 12 é igual a 48. Então, se você observar, 48 centímetros quadrados, né? Colocar aqui a unidade que ele deu em centímetros quadrados. Tá certo, pronto. Encontrei o valor da área 1. Agora, através de uma regra de 3, dá para calcular quanto corresponde a área aqui do meu retângulo 2.
eu sei que 16% ó, corresponde à área 1. Então, 16% aqui, ó, aqui é relacionado à porcentagem. Então, 16% corresponde à área de 48%. Tá aqui, ó, de 48 centímetros quadrados, né? 16% corresponde a 48 centímetros quadrados. Eu quero agora a área do sim. Então, a área do sim eu vou calcular, que corresponde a quantos por cento? A 84%, ó. 84%. Agora, uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Eu pego o valor do x, vai ser igual a 48 vezes 84 e divido por 16. Faço aqui já direto. Pelos extremos, ó, 16 vezes x vai dar 16x. Então, coloquei já o x e o 16 aqui já vem dividindo. Depois eu multipliquei, ó, 84 vezes 48. Dá para fazer uma simplificação. Esse 16 aqui, ó, ele dá para simplificar por 16 e 48 também é por 16, vai dar 3. Então, aqui eu já consigo encontrar o valor da minha área. O valor da área é 3 vezes 84. 3 vezes 84 é 252. Pronto, encontrei aqui o valor da área 2, ó. Isso aqui é o valor da área 2. Se eu tenho o valor da área 2, a gente sabe que a área de qualquer retângulo é a base vezes a sua largura, né? O comprimento vezes a altura. Então, eu tenho o valor da área que eu encontrei. É 252, ó. Eu quero encontrar a sua base, ó, que é o valor de x, que ele quer calcular. E eu tenho a minha largura, né? O meu comprimento aqui, ó, que é 12. Então, se eu quero encontrar o valor de x, é só eu pegar o 12 que está multiplicando, ó, jogar dividindo. Então, o valor de x vai ser igual a 252 dividido por 12. E 252 dividido por 12 vai dar exatamente 21. Isso aqui é o valor correspondente ao valor de x que ele pediu para calcular. Agora é olhar as alternativas. É superior a 26? Não. É superior a 29? Não. É inferior a 20? Não. É superior a 20. É superior a 20? Correto. É inferior a 23? Correto. Então, a resposta correta aqui dessa questão, letra D. É superior a 23? Não. Então, a única resposta correta é a letra D. Questão de número 4. Questão de número 4 diz o seguinte: sabendo-se que todos os ângulos dos vértices do terreno ilustrado na figura abaixo medem 90 graus e que o metro quadrado do terreno custa R$ 120, está aqui esse valor importante para calcular a quantidade de quanto é que custa esse terreno, né? Que ele pergunta lá: é correto afirmar que o preço desse terreno é? Então, eu tenho ali o valor do metro quadrado. Ele diz que um metro quadrado desse terreno custa 120. Então, observe que todas as medidas aqui estão em metros. Então, se eu encontrar a área total, é só eu multiplicar por 120 que sai o valor do preço desse terreno. Professor, aqui não tem fórmula para calcular de forma direta, né? Essa minha figura aqui nem é retângulo, nem é triângulo, nem é quadrado. Então, observa, quando vier questões desse tipo, eu posso dividir em partes. Por exemplo, essa partezinha aqui que está faltando completar, ela embaixo na base desse meu retângulo tem 6. O comprimento total é 10, ó. Daqui desse vértice até esse outro vértice é 10. Aqui ele veio do vértice até esse outro vértice aqui veio 6. Então, concorda comigo que aqui eu fechando falta 4? Pronto. Observa que aqui, ó, encontrei já um retângulo. Posso chamar aqui de área 1. Vou calcular o valor de área 1. Esse outro pedaço aqui também, ó, dá para fechar esse outro retângulo, ó. Eu sei que aqui é 4, aqui é 4. O total desse vértice até esse outro vértice é 10. Mas eu já sei, ó, que essa parte até aqui é 6. E que aqui eu tenho 2, ó. Se o total do comprimento de cima até embaixo é 10 e eu tenho 8, obrigatoriamente esse pedaço que está faltando aqui, ó, vale 2. Aqui eu posso chamar de área 2 e aqui também eu posso chamar de área 3. Observa que deu 3 retângulos. Então, eu agora consigo calcular, através da fórmula de área de retângulo, quanto equivale cada areazinha dessa. No final, eu somo as 3 áreas, multiplico por 120 e vou analisar minhas alternativas. Então, aqui em A, então vimos que a área de um retângulo
é o seu comprimento vezes a sua largura. Vai ficar 10 vezes 6. 10 vezes 6. 10 vezes 6 é 60. Observa lá que está em metros, então vai ficar em metros quadrados. Já o 2, a área 2, ó, observa lá que a área 2 também é um retângulo. Eu tenho a minha base aqui, o comprimento dele é 4 vezes 2, né? A largura é 2. Então vai ficar 4 vezes 2. 4 vezes 2 é 8. Também está em metro, fica em metros quadrados. Já a área 3, o A3 aqui, ó, que eu chamei de área 3, também vai ser um retângulo. Agora é o comprimento dele, ó. Observa que é 6 vezes 2, que é a minha largura. Então fica 6 vezes 2. 6 vezes 2 vai dar 12 metros quadrados. Agora é só somar. Vou somar o valor total, né? A minha área total, vou chamar aqui de AT, é a soma das três áreas. A área 1 mais a área 2 mais a área 3. Eu acho a área total desse meu terreno. Então, a área total, o área 1, 60, está aqui. A área 2, 8, está aqui. Mais a área 3, que é 12. Dá 20 com 60, dá um total de 80. Então, o tamanho desse meu terreno completo deu um total de 80 metros quadrados. Está aqui. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Preço dele, ó, 120 vezes 80. Pego aqui 80, vou multiplicar pelo metro quadrado dele, né, que foi o valor. O metro quadrado foi 120. E quando eu pego 120 multiplico por 80, vai dar exatamente 9.600. Agora é só analisar as alternativas, ó. Tenho aqui 9.600 e vou analisar. Observa lá, é superior a 9.900? Errado. Isso aqui você já corta. É superior a 10.100? Errado. É inferior a 9.500? Não, é superior. Ele disse aqui que era inferior. Não é inferior, é superior. É superior a 9.500? Correto. Aqui está correto, ó. É superior a 9.500 e é inferior a 9.700. Está justamente no meio, né? Está entre 9.500 e 9.700. Então a resposta correta aqui é a letra D. É superior a 9.700? Não, a gente viu que é inferior. A única alternativa correta é a letra D. Questão de número 5. Questão de número 5, ó, diz o seguinte: a primeira unidade do novo modelo de agência franqueada dos Correios foi inaugurada em 10 de 2 de 2011, em Ourinhos, no interior do estado de São Paulo. A nova agência, com 200 metros quadrados de área, situa-se na Vila Recreio. Considerando que essa nova agência seja composta de duas salas, uma retangular com lados medindo 17 por 8, quadrada com lados medindo L metros, conforme ilustrado na figura acima, é correto afirmar que o valor de L é. Então ele quer o valor de L, ó. O valor de L, ele disse aqui que é duas salas, então essa primeira sala aqui eu posso chamar de S1, sala 1, e aqui, ó, vou chamar de sala 2. Ele deu aqui 17 metros e 8 metros, ó, referente aos comprimentos da sala 1. Aqui eu quero o valor de L, é um quadrado, aqui é um retângulo. Já sabemos que para calcular a área do retângulo é só multiplicar, né? Comprimento vezes a minha largura. Então, meu S1, vou encontrar a área do S1, vai ser igual a 17 vezes 8. Então, aqui eu já consigo encontrar o comprimento da minha sala de número 1. 17 vezes 8 vai dar um total de 136. Então, tenho aqui 136 metros quadrados. Observe que ele deu lá, o total foi 200, ó, das duas salas. Então, eu pego esse 200 aqui, que é o total das duas salas. Eu sei que a sala 1 mede 136. Então, se eu tirar o 136 que corresponde à sala 1, vai restar para mim o que corresponde à sala de número 2. Então, com isso, eu consigo encontrar o valor de L. Tenho lá 200 menos 136. 200 menos 136 vai dar 64. Então, essa área que sobrou aqui, observa que é correspondente à área do S2, da sala de número 2. Se eu sei que vale
corresponde a 64. A área de um quadrado, ó, a área de um quadrado, que corresponde aqui a S2, colocar aqui a S2, é lado ao quadrado. Então, se eu tenho a área dele, que é 64, ó, vai ficar 64 é igual a lado ao quadrado. Eu quero o valor do lado. Então, é só jogar agora, passar o expoente em forma de raiz para o outro lado. Então, o valor de L vai ser igual a raiz quadrada de 64. Raiz quadrada de 64, quadrado é exato, né? Quadrado perfeito, é útil. 8 vezes 8, 64. Então, o valor de L, ó, é útil. Agora eu tenho que fazer a minha análise. É superior a 5? Não, é inferior a 5. É superior a 7? Inferior a 9? Certamente o valor útil está entre os números, né? 7 e 9. Então a resposta correta aqui é a letra B. É superior a 9? Não, é inferior. É inferior a 3? Não, é superior a 3. É inferior a 3? Não, é superior a 3. A única alternativa correta é a letra B. Questão de número 6. Questão de número 6, ó, diz o seguinte: os lados de um terreno quadrado medem 100 metros. Então, já posso desenhar aqui, ó, um terreno quadrado. Então, vou ter aqui meu terreno quadrado. Mais ou menos isso aqui, ó. Ele está dizendo que os lados medem 100 metros. Ok, já desenhei. Houve um erro na escrituração e ele foi registrado como se o comprimento do lado medisse 10% a menos que a medida correta. Nessa situação, deixou-se de registrar uma área do terreno igual a quanto? Então, essa minha área aqui, ó, vou chamar de área 1, é o que realmente tinha. Então, a área 1, observa lá que é um quadrado, então a área 1 é lado ao quadrado, né, para calcular a área de um quadrado. Observa aqui que ele diz que esse meu terreno é quadrado, a área do quadrado é L ao quadrado. Então, lado vezes lado, ó. Então, o A1, que é a área desse meu terreno original, sem a perca, né, deu um total de 100 elevado ao quadrado. E quando você eleva 100 ao quadrado, ó, vai ficar 1, coloca lá 4 zeros. Então, é um total de 10.000. Isso aqui é referente ao terreno original. Agora, vamos fazer com o registro, né? Fazer aqui como registro, ó. Ele disse lá que foi registrado de que forma? Foi registrado com o comprimento do lado medindo 10% a menos. Então, agora eu vou desenhar o meu mesmo terreno. Agora, ele disse que foi registrado com 10% a menos. 10% de 100 é 10. Então, ele foi registrado com quanto? Tenho que tirar 10, que ele disse que é 10 a menos. Então, se eu tirar 10 a menos aqui e 10 a menos aqui, ó, concorda comigo que eu vou ter um total de 90. No invés de ele registrar com 100 metros, esse meu terreno ele registrou como sendo 90 metros. Então, aqui eu vou chamar de área 2. Ó. Então, a área 2 vai ser igual. A área 2 é 90 vezes 90. Aqui também é lado vezes lado, né? 90 ao quadrado. Então, a área 2, que também é um quadrado, é lado ao quadrado. O lado é 90, então fica 90 vezes 90, ou 90 ao quadrado. 90 ao quadrado vai dar 81 e eu coloco 00. Tem 8.100. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Ele pergunta lá, nessa situação, deixou-se de registrar uma área do terreno igual a quanto? Então, eu tinha um total da área 1, observa lá que eu tinha o total da área 1. Agora, eu vou tirar, fazer a diferença com a área 2, que é justamente o que vai sobrar, é a diferença que faltou registrar. Eu pego aqui os 10.000, que é a área 1, 10.000, e vou tirar agora o valor de 8.100. Faço aqui a diferença de 10.000 com 8.100. Se você observar, 10.000 menos 8.100 vai dar um total de 1.900, que foi justamente o que faltou registrar. Olha lá, resposta de 1.900 metros quadrados está aqui na letra D. Questão de número 7. Questão de número 7, ó, diz lá, o triângulo ABC é mostrado a seguir. Tá aqui um triângulo, ele pediu para considerar como sendo um triângulo ABC. Está escrito no retângulo incompleto. Observe que esse meu retângulo está incompleto, de lados pontilhados. As medidas dos lados do retângulo podem ser observadas na figura seguinte, né? Tem 2 centímetros aqui, 6 centímetros aqui,
4 centímetros aqui, 4 centímetros aqui. Ele pede lá, o valor da área do triângulo ABC representado anteriormente é. Então, ele quer a área desse meu triângulo, ó, que eu vou chamar de T. Então, eu tenho que calcular a área de T. Olha só, para eu calcular a área de T, tendo em vista que ele não deu nenhum tamanho aqui, nenhum comprimento relacionado às medidas do triângulo, eu faço pelo complemento. Tem como eu calcular a área total desse meu retângulo e depois tirar essa minha partezinha aqui que está faltando aqui, ó, para completar, que faz referência ao esse meu triângulo. Tem esse triângulo aqui que está vazio, né, que não está pintado. E se vocês observarem, dá para fechar aqui outro triângulo, ó, fechando aqui esse meu retângulo. Observa que o tamanho completo do meu retângulo é 6 centímetros. Aqui eu já tenho 4, para completar essa parte aqui, falta quanto? Falta 2, ok? Observa que a parte de baixo, a base desse meu retângulo tem 4 centímetros. Aqui em cima já tenho 2, ó. Então essa outra partezinha aqui que falta, ó, também vale 2. Se eu calcular a área do retângulo total, vou calcular aqui, ó, a área do retângulo total vai ser o comprimento dele, né? Que é 4 vezes a minha largura. Então, fica 4 vezes 6. Então, total do meu retângulo vai ser igual a quanto? 4 vezes 6 é igual a 24. Eu achei aqui esse total, porque se eu tirar essa areazinha aqui, né? Vou chamar essa primeira aqui de 1. Essa área do triângulo 1 aqui. Se eu tirar essa área aqui do triângulo 2, ó. Se eu tirar essa areazinha do triângulo 2 e tirar essa outra areazinha aqui do triângulo 3, vai dar justamente o que eu quero, o que a questão pediu, né? Que é a área do triângulo ABC, que é essa areazinha pintada. Então, vou tirar. Eu sei quanto é que calcula a área de um triângulo, ó. Eu tenho aqui a base, eu tenho a altura. Aqui também eu tenho, ó, a base e a altura. Aqui também eu tenho a base e eu tenho a altura. Então, a área de qualquer triângulo relacionado a essa parte de triângulo retângulo, eu calculo pelo a base vezes a altura e divido por 2. Então, vou calcular aqui, ó, a área do triângulo 1. Vou chamar aqui, ó, a área de 1 vai ser a minha base, que é 2, ó, que multiplica a minha altura, que também é 2. Vou dividir por quanto? Por 2. Agora ficou fácil, porque dá para simplificar esse 2 com esse 2. E observa que a área de 1 deu exatamente 2. Já a área do 2, ó, trazendo para cá agora, a área do 2, desse meu triângulo de número 2, ó, tá aqui. Eu tenho 2 como base, então vamos pegar o 2, vou multiplicar por 6, que é a minha altura, e vou dividir por 2. Também está tranquilo, porque dá para simplificar esse 2 com esse 2, resta para mim só o valor de 6. Já a área do meu triângulo 3, ó, dá para calcular também. Então, a área de 3 vai ser igual a minha base e a minha altura são iguais, então vai ficar 4 vezes 4, dividido por quanto? Por 2. Dividir aqui por 2. Dá para simplificar, vou simplificar esse 4 aqui, ó, com 2, vai sobrar o 2 em cima, ficou 2 vezes 4. 2 vezes 4 é 8. Então, se você observar, eu quero tirar de dentro desse meu retângulo completo esses 3 triângulos que eu tenho aqui, ó, para restar só a área do triângulo ABC, que ele deu. Agora é só somar. Vou somar o valor de 2, o valor de 6 e o valor de 8. 10 aqui, ó, 2 com 8 é 10, com 6 dá 16. O que é que eu tenho que fazer? Pegar agora a área total, ó, menos a área desses meus triângulos. É só pegar o 24 e diminuir agora de 16. Eu encontro justamente o valor do triângulo que ele pediu para calcular. Quanto é 24 menos 16? Vai dar um total de 8. Isso aqui é a área correspondente à minha figura T, que eu chamei o valor de T. Quando eu peguei a área do retângulo total, tirei a área desses triângulos aqui, que não tá pintado, o que restou para mim foi justamente a área de T. Observa lá que a resposta 8 centímetros quadrados só está na letra C. Questão de número 8, ó. Questão de número 8, agora ele pede para calcular a área do trapézio. Então aqui, ó, a área do trapézio apresentado em que a altura é igual a 80, a base maior mede 200, a base menor
mede 150 e ele quer justamente a área do meu trapézio. Então, para eu calcular a área do trapézio, também tem uma fórmula para calcular a área do trapézio. Ó. Vai ficar, a área do trapézio é justamente a soma das minhas bases, né? A base maior mais a base menor, que multiplica a altura desse meu trapézio e eu vou dividir por 2. Se você observar, eu tenho todos os elementos desse meu trapézio aqui. Ó. Vou ter a minha base maior, aqui ele pediu para considerar como sendo 200. Tá aqui 200 é a base maior, tá aqui ó, a base maior. A base menor, essa parte de cima, que é 150. E ele deu a altura ele deu 80. Então agora é só substituir. Quanto é que vai dar? Pego a base maior, o valor é 200, mais 150, que é a base menor. Vou multiplicar por quanto? A altura ele deu que é 80. Vou dividir por quanto? Dividir por 2. A área que eu estou procurando desse meu trapézio vai ser igual. Observa que esse 2 aqui ó, já dá para simplificar com o 80. Vai dar 40. 80 dividido por 2 é 40. Agora é só somar. Ficou aqui ó, 200 mais 150, 350. 350 vezes quanto? Vezes 40. 350 vezes 40. Então, a área do trapézio que eu estou procurando, 350 vezes 40, vai dar 1.400. A unidade de medida, se está em metros, área é em metros quadrados. Então, olha lá para as alternativas. Resposta correta, letra E. Questão de número 9. Questão de número 9 ó, diz o seguinte. Os lados de um retângulo têm, respectivamente, o valor de 20 e 32, aumentando-se 2 metros na medida de cada lado. A área do retângulo vai aumentar em quanto, né? Ele pede justamente esse aumento. Então, eu sei que é um retângulo, então vou já desenhar aqui, ó, esse meu retângulo. E ele deu aqui o valor referente, né, aos meus lados. Então, eu posso dizer que aqui é 20 e aqui é 32. Então, eu vou calcular aqui, vou chamar essa aqui de área 1, vou chamar de área 1, calcular o valor da área 1 e vou ver quanto é que aumenta a partir do momento que eu aumentar 2 metros em cada lado para um novo retângulo. Então, a área 1 vai ser igual, pego lá o valor de 20 e vou multiplicar por 32. A área 1 vai ser igual 20 vezes 32, ó, vai dar 64, 0, né? 2 vezes 32, 64. Coloco 0. Então, eu tenho aqui o valor de 640. Observa que está tudo em metros, ó. Está tudo em metros, então vai dar 640 metros quadrados. A resposta também vai dar em metro quadrado. Agora eu vou desenhar o retângulo aumentado, né? Vou aumentar agora em 2, ó. Vou pegar agora esse meu retângulo, novamente, um retângulo agora, e observa que as dimensões dele, ele pediu para aumentar em 2 unidades. Então, onde era 20 foi para 22, aonde era 32 foi para 34. Aqui eu vou chamar de área 2. Pronto. Área 2. Como é que eu faço para calcular a área 2? Eu pego 22 e multiplico por 34. Quanto é 22 vezes 34? A área 2 vai ser um total de 748. Isso aqui é referente à área 2. Agora eu quero saber quanto foi que aumentou. Ó. Se você pegar agora o valor da área 2 e diminuir da área 1, eu encontro justamente quanto foi o aumento. Eu vou pegar aqui o valor da área 2 e diminuir da área 1. Vai ficar quanto? Pego aqui, área 2, 748, menos a área 1, 640. Observa que vai dar um total, aqui dá 8, aqui dá 0 e aqui dá 1. Deu um total de 108 metros quadrados. Observa, letra D. Alternativa correta, letra D. Questão de número 10. A questão de número 10 ó, diz o seguinte. Seja A área de um triângulo, né? Ele disse aqui, pediu para considerar a área de um triângulo de lados 5, 5 e 6. E seja B a área de triângulos de lado 5, 5, 8. E ele pergunta a relação entre A e B. Então, como deu aqui as áreas, né, dos dois
triângulos, eu vou calcular a área de A, vou calcular a área de B e vou ver a relação entre A e de B. Ó. Observe que ele disse aqui, ó, o valor dos lados do triângulo. Vou desenhar aqui um triângulo de lados 5 e 5, tá aqui, ó, desenhando 5 e 5. Vou fazer já o outro aqui, ó. O outro triângulo agora é de lados 5, 5 e 8. Observe que são triângulos isósceles, porque eu tenho os lados aqui, ó, iguais. Tenho 5 aqui e 6 aqui. E ele disse que isso aqui é a área de A. Aqui também, ó, ele disse que é 5, 5, aqui é 8. Pronto. Para eu calcular a área de um triângulo, eu preciso da altura dele. Então, a altura vai do segmento do topo desse meu triângulo até a minha base. Como os lados são iguais, ó, os lados são iguais, isso me garante que eu vou ter aqui, ó, exatamente no meio um triângulo retângulo. Se eu partir ele no meio, ó, considera que vai ficar 3 medidas aqui para o lado de cá e 3 medidas também para o lado de cá, tendo em vista que vale 6. Da mesma forma aqui, ó, para esse meu triângulo B, colocando aqui que aqui é meu triângulo B. Para eu calcular a área, eu preciso da altura que vem do vértice, do topo desse triângulo até embaixo. Como são triângulos isósceles, eu consigo já identificar que é um triângulo retângulo. E aqui eu vou ter 4 medidas, ó. Se vale o comprimento total vale 8. Então, quando eu tracei o segmento de reta do topo até minha base, dividi o triângulo ao meio. Ficou 4 para cá e 4 para cá. Agora eu quero calcular a altura. Observa aqui que eu quero calcular essa altura, porque eu só consigo calcular a área desse meu triângulo, onde eu tenho os lados, a partir do momento que eu conheço a minha altura. Então, eu vou calcular aqui a altura. Vou calcular a primeira altura desse meu triângulo A. Então, observa que eu vou trazer ele para cá. Vou trazer esse triângulozinho para cá. Vou trabalhar com esse triângulo. Ó. Observe que eu tenho a altura de um lado do meu cateto. O comprimento aqui, ó, vale 3 a base. E a minha hipotenusa aqui vale 5. Trazendo esse meu triângulo para cá. Trazendo para cá. Desenhando ele aqui, ó. Ele vai ficar nesse estilo. Eu tenho aqui nesse estilo. Desenhando ele para ficar aqui bem bonitinho. Pronto. Tá aqui esse meu triângulo. Aí eu tenho o H, que é relacionado à minha hipotenusa, tenho o valor 3 e tenho o valor 5. Se você observar, posso encontrar o valor de H através do teorema de Pitágoras, onde a hipotenusa ao quadrado, 5 ao quadrado, vai ser igual à soma dos catetos ao quadrado, ó, H ao quadrado e 3 ao quadrado. Eu não vou fazer isso porque já existe de forma direta uma regra do menor triângulo pitagórico que existe, que é relacionada ao triângulo 3, 4, 5. Então, essa altura aqui, ó, de forma já direta, vale 4. Então, quando eu tenho a hipotenusa valendo 5 e eu tenho aqui um dos catetos valendo 3, obrigatoriamente a minha altura aqui, ó, eu sei que vale 4. Se eu quisesse fazer pelo teorema de Pitágoras, eu também ia achar o valor de 4. Isso aqui é o menor triângulo com números inteiros que existe, considerado como sendo um triângulo pitagórico. Pronto, achei aqui o valor de H. Agora eu consigo encontrar a área desse meu triângulo, ó, a área desse meu triângulo. Como é que eu faço para calcular a área desse meu triângulo? Observa aqui que eu tenho a base já, vou calcular a área. A base é 3, observa que é 3, a minha altura é 4, ó, a altura aqui é 4, e a fórmula do cálculo da área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, agora dá para calcular. Eu tenho aqui o 2, dá para simplificar com 4, que vai dar 2. O que restou para mim foi 3 vezes 2. Então, a área desse meu primeiro triângulo aqui, que é a área de A, eu chamei aqui a área de A, vai ser justamente o valor de 6. Pronto, achei aqui o valor da área desse triângulo. Se você observar que são iguais, né? A primeira parte aqui desse triângulo vai ser igual à primeira parte desse outro triângulo, porque as medidas são iguais. Ó. Aqui é 3, 5, 4, aqui também é 3, 5, 4. Então, vai ser as áreas iguais. Então, vou calcular apenas a outra área aqui de B e vou comparar com essa área de A, para ver quanto é que dá. Se dá
A área de A vai ser igual a B, vai ser 4/3 de B, e assim sucessivamente. Então, vou trazer para cá agora esse meu triângulozinho aqui, agora, que está formado pela altura, por 4 e também por 5, trazendo para cá. Pronto, ficou a altura H que eu quero encontrar. Observa que eu tenho 4 e observa que eu tenho 5. Da mesma forma desse triângulo, observa que eu tenho a hipotenusa 4 e um dos catetos, a hipotenusa é 5, um dos catetos é 4 e eu quero calcular a altura. Também por triângulo pitagórico, eu sei que a altura, né, essa minha altura vale 3. Quando eu pego lá o valor de 5 eleva ao quadrado, somo com o quadrado, né, dos meus catetos, o valor da altura vai ser igual a 3. Isso aqui é de forma já direta. Tenho que saber que o menor triângulo retângulo pitagórico de números inteiros é esse triângulozinho aqui, 3, 4, 5. Pode ser 4, 3, 5 também. Então, a soma dos catetos vai dar justamente 25. E quando eu pego 25 aqui, ó, também vai dar 5, quando eu levo ao quadrado, vai dar 25. Então, a soma desses dois lados, 4 ao quadrado é 16, mais 9, né? 3 ao quadrado é 9, dá 25. 25 é igual a 25. Então, satisfaz essa minha condição de existência desse menor triângulo pitagórico, né, com números inteiros. Então, encontrei aqui o valor de H, aqui é a área de B. Então, calculando aqui a área de B, ó, também é base vezes altura dividido por 2, a minha base é 4, a minha altura eu encontrei é 3, eu vou dividir por 2. Dá para simplificar? Dá. 4 por 2, ó, deu 2. 2 vezes 3 vai dar 6. Olha que a área de B também aqui deu 6. Mesma coisa de A. Eu tenho aqui que essa parte aqui eu tenho valendo 6 e essa outra parte aqui, se você observar, vai valer 6. Se você observar, o meu triângulo tem duas partes. Então, era como se eu tivesse 6 na primeira parte, mais 6 na segunda. Ia dar um total de 12 centímetros, né? Ou metros quadrados, que aqui ele não deu a minha grandeza, né? Referente, se era centímetros ou se era metros. Mas como ele não deu, eu considero aqui como sendo 12. As duas partes do meu triângulo, cada um aqui vale 6, então por isso dá um total de 12. Já em B, essa parte vale 6, a outra parte também vale 6. Observa que a área de B também deu 12. O que é que eu posso concluir referente a A e referente a B? Que são exatamente iguais. A área do triângulo A é exatamente igual à área do triângulo B. Resposta correta, alternativa letra A. Questão de número 11. Questão número 11 foi uma questãozinha referente à área da prova aplicada, né, ao Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas 2021. Ele pede o seguinte: a área de um hexágono regular escrito em uma circunferência de raio raiz de 2 é igual a 3 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer esse hexágono dentro de uma circunferência escrita. Então, vou trazer aqui uma circunferência e vou desenhar esse meu hexágono justamente dentro dessa minha circunferência. Trazendo aqui mais para baixo. Pronto, tenho aqui minha circunferência e eu vou desenhar o hexágono. Observa que lá da classificação do polígono, eu tenho justamente um hexágono sendo igual a 6 lados. Então, vou colocar aqui os pontos, ó, onde eu vou criar meus lados. Tá aqui, vou criar 6 pontos. Criei aqui 6 pontos, porque ele disse que meu hexágono vai ficar justamente escrito dentro dessa minha circunferência. Então, vou pegar aqui, ó, ligar um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados e 6 lados. Pronto, formei aqui meu hexágono. Eu vou ter a informação que ele nos trouxe, né? Que o raio dessa minha circunferência vale raiz de 2. Então, observa que do raio, do centro, né, até a borda dessa minha circunferência, esse aqui é o raio. Observa que aqui também, ó, da borda, né, até o centro é o raio. Do centro até a borda é o raio, do centro até a borda é o raio, do centro até a borda é o raio e do centro até a borda, né, dessa minha circunferência também é o raio. O raio ele disse que era para considerar como sendo a raiz de 2. Pronto, raiz de 2. A gente sabe que
lá dentro da geometria plana, um hexágono é formado justamente por 6 triângulos equiláteros. Ó. Tem um 2, tem um 3, tem um 4, tem um 5, tem um 6. Então, eu vou calcular o valor da área do triângulo equilátero, eu encontro justamente o valor do meu hexágono. Observa que se é triângulo equilátero, esse lado aqui, que é o raio, vale raiz de 2. Esse outro lado aqui, ó, que também é meu raio, vale raiz de 2. E se é triângulos equiláteros, isso aqui também é raiz de 2. E para eu calcular a área de um triângulo equilátero, é justamente L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Pronto. E ele quer o valor de quê? Do meu hexágono. E o meu hexágono, trazendo para aqui, ó, a área do meu hexágono vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 6 vezes a área, né, do meu triângulo equilátero. Então, eu vou fazer aqui, ó, calcular a área do meu triângulo equilátero. Vou trazer para cá e multiplicar por 6. Eu encontro justamente a área do meu hexágono. Então, a área do triângulo equilátero, ó, observa que pela fórmula só preciso do lado. A raiz de 3 eu já tenho, aqui o 4 também eu já tenho. Preciso só do lado. E o lado eu sei que vale raiz de 2. Então, vai ficar raiz de 2 elevado ao quadrado vezes a raiz de 3. Tudo isso aqui dividido por quanto? Dividido por 4. Dá para simplificar? Referente a raiz com expoente, ó, raiz quadrada com expoente, a raiz de 2 ao quadrado é raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, e a raiz de 4 é exatamente 2. Então, vai ficar a área desse meu triângulo é 2 raiz de 3 sobre 4. Pronto, achei aqui o valor da apenas um triângulo equilátero. Agora, eu vou multiplicar por 6 e vou achar a área do meu hexágono, né? Então, a área do meu hexágono vai ser igual a 6 vezes o valor da área do triângulo equilátero, que eu encontrei lá, 2 raiz de 3 sobre 4. Agora, dá para multiplicar, dá para fazer essa multiplicação 6 vezes 2, ó, 6 vezes 2, e dá já para dividir por 4. 6 vezes 2 é 12. Vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui para ficar mais didático. Então, a área do triângulo do meu hexágono vai ser 6 vezes 2, vai dar 12, raiz de 3, ó, 12 raiz de 3, divido agora por 4. Dividindo por 4, dá para simplificar. Esse 12 eu divido por 4, 12 dividido por 4 vai dar 3. Ficou justamente 3 raiz de 3. Então, a área do meu hexágono é 3 raiz de 3. E ele perguntava, é igual a 3 raiz de 3 centímetros quadrados? Correto. Resposta para essa minha questão, resposta certa. Para completar a lista dessas questões de área, vamos fazer mais uma questão, questão número 12, última questão dessa lista. Também foi da prova aplicada agora pela CESP no ano de 2021. Essa prova foi aplicada para a Polícia Militar do Estado de Alagoas. E o que é que diz a questão? Diz o seguinte, a área superficial de uma pirâmide de base quadrada regular em que todas as arestas são igual a 2 é. Então, novamente, ele disse que quer a área. Observa que ele quer a área superficial de uma pirâmide de base quadrada. Então, ele disse aqui que a base é quadrada, regular, e que todas as arestas dessa minha pirâmide vai ser justamente igual a 2. Ele pergunta se essa área superficial que ele chamou de S vai ser igual a 4 mais 4 raiz de 3. Então, eu vou desenhar aqui a minha pirâmide, para a gente entender. Desenhar aqui minha pirâmide. Ele disse lá que é uma base quadrada, então eu tenho aqui uma base quadrada. E aí eu vou traçar aqui, ó, para formar a minha pirâmide. Vou traçar aqui os segmentos de reta. Pronto, minha pirâmide vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá aqui minha pirâmide e vamos ver aonde tem essa área superficial que ele pediu da minha pirâmide. Olha só, concorda comigo que a área superficial é justamente essas áreas que eu tenho aqui, ó. Eu tenho a área da base, tenho a área desse meu triângulozinho aqui, ó. Vou chamar aqui de área 1, essa parte do meu triângulo. Observa que eu tenho outro triângulo na face da frente, vou chamar de área 2, vou chamar de número 2. Observa que eu tenho aqui também, ó, o número 3, que é a área do lado esquerdo. E atrás também vou ter uma área 4.
uma face 4, referente ao triângulo nessa parte de trás. Tenho 4 faces. A minha pirâmide aqui é formada por 4 faces, porque a minha base é quadrangular, que ele diz lá que é quadrada, e é quadrada regular. Então, se é regular, ele diz lá que todas as arestas vale 2, ó. Já colocar aqui de forma diferente para não misturar. Aqui, ó, vale 2. Aqui também vale 2. Se a aresta, aqui também, essa minha aresta, que vai do pico da minha pirâmide até embaixo, também vale 2. E aqui também, ó, a minha aresta do pico da pirâmide também vale 2. Então, consequentemente, eu já consigo enxergar a minha área lateral dessa minha pirâmide. A área lateral dessa minha pirâmide, ó, esse meu triângulo que se formou-se aqui, observe que eu tenho todos os lados iguais. Se eu tenho todos os lados iguais, isso vai ser um triângulo o quê? Um triângulo equilátero. Todos os lados iguais, triângulo equilátero. E para calcular a área de um triângulo equilátero, a gente já viu que é só pegar o valor do lado, elevar ao quadrado, tirar a raiz de 3 e dividir por 4. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Observa que eu tenho o quê? Eu tenho 4 triângulos na face lateral. E eu tenho a base, que vale 4. Então, eu vou somar o valor da base mais 4 vezes o triângulo equilátero e vai dar justamente essa área superficial que ele pediu. Então, vou já calcular aqui, ó. Então, a área superficial, que eu vou chamar de área S, vai ser igual à área da base, que é um quadrado, mais 4 vezes a área do meu triângulo equilátero, ó, do meu triângulo aqui equilátero. Vou chamar de AT, como eu chamei aqui, AT, área do triângulo. Só tem o triângulo equilátero, vou chamar de AT. Pronto. Agora eu vou calcular. Primeira coisa aqui, ó, vou calcular a área da base. Então, calculando aqui a área da base, vai ficar igual. A área da base é um quadrado, a gente sabe que a área de um quadrado é L ao quadrado. L ao quadrado, ó, é 2 ao quadrado, que a lateral dele é 2, então 2 ao quadrado é igual a 4. Então aqui eu já sei que a área da base, ó, vale 4. Agora eu vou encontrar o valor de 4 vezes a área do triângulo equilátero. Vou trazer para cá, já aproveitar a minha fórmula e vejo, né, que eu tenho um lado aqui, ó, o aresta dessa minha pirâmide, né, vale 2. Então a área que eu vou calcular desse meu triângulo equilátero vai ser igual ao lado. O lado aqui ele considerou como sendo 2. Então fica 2 elevado ao quadrado, que multiplica a raiz de 3 e divide por 4. Observa, eu tenho 2 ao quadrado, que é 4. 4 em cima e 4 embaixo, então dá para simplificar. Aqui é 4 e aqui também dá 4. Então o valor da minha área desse meu triângulo vai ser o valor de raiz de 3. Pronto. Agora, esse valor aqui é apenas de 1. Ó. Vou multiplicar por 4. Então, eu trago para cá o valor mais 4 raiz de 3. Então, minha área superficial que ele pediu era justamente a área da base, que vale 4, mais 4 vezes a área do triângulo equilátero, que vale aqui, cada triângulo vale raiz de 3. Multipliquei por 4, porque eu tenho 4 faces laterais desse meu triângulo. E observa lá, ele pediu para perguntar, né? O comando da questão perguntou se essa minha área superficial, que ele chamou de S, corresponde a 4 mais 4 raiz de 3. Está aqui, 4 mais 4 raiz de 3 também, esse item está correto, certo? Então, chegamos ao final aí de 12 questões referente à área da disciplina referente a problemas geométricos. E espero que vocês tenham gostado da resolução dessas 12 questões. Deixa aí o joinha para ajudar o canal a cada dia a crescer. Bons estudos e nos vemos no próximo vídeo.